Oi, Rosinha. Oi, Valéria. Oi, Janaína, Letícia. Oi, Fabiola. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, olá, tanta gente bacana. Oi. Olá, Luciana. Oi, Cláudia. Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa jornada falando de brincar. Hoje nós teremos a primeira live da jornada, iniciada com muito afeto pela Rosinha Cavalcante. Ela vai dizer toda a sua trajetória alinhada à infância e ao brincar. Vamos chamá-la? Onde está você, Rosinha? Vamos lá! Eu vou só colocar aqui Vou fixar o tema, tá bom, gente? Rosinha, cadê você, meu bem? Quanta gente boa! Muito obrigada, pessoal! Hello, você tá aqui, querida? Exato, Rosinha, venha conversar conosco. Que bom ter vocês aqui, gente, é um prazer. Oiê, tá me ouvindo, Oi, querida, como você Selminha? está? Tudo bem? Que honra estar aqui com você. Nossa, a honra é minha conversar com você. Nossa, é um grande prazer. Deixa eu alinhar aqui o volume meu que tá baixo. Beleza, acho que deu. Todo mundo tá nos vendo bem, pessoal? Eu fiz uma gambiarra aqui, porque eu não tenho aquele equipamento chique de youtuber, que vem com luz, que vem com tudo. Eu fiz uma gambiarra aqui que eu não tô nem podendo me mexer. Então são duas, porque eu também não tenho equipamento nenhum e a gente colocou uma escada, não sei o quê, não sei o quê. É assim que a gente tá aqui também. Na verdade, o que a gente quer é dar o nosso melhor para quem está nos ouvindo, né? E assim, eu tenho certeza que você, como eu, já deve ter rezado, já deve ter torcido, já deve ter feito tudo. Porque é muita responsabilidade estar aqui na frente, né, Rosinha? Com Porque a gente certeza. fala da nossa experiência, da nossa vivência, do que a gente acredita, e a gente deseja que as pessoas também compartilhem do que a gente crê, né, a respeito da criança. Então, eu, junto com você, agradeço aí a participação de todos vocês. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer os objetivos da jornada falando de brincar, dá uma olhadinha lá no feed, que tem um IGTV explicando. O que afinal falar de brincar em meio a uma pandemia, né, Rosinha? Porque É. aquele povo todo, quase 20 pessoas, resolveram parar de falar sobre aulas online e falar de brincar. Então, de verdade, a gente quer subsidiar os professores que estão aí em casa, em meio a aulas online, a tantos cursos, tão dedicados a aprender, para que eles possam, a partir de diferentes concepções, refletir sobre o brincar. Daqui a pouco nós vamos estar de volta na sala de aula. E as crianças vão precisar mesmo é disso. As crianças vão precisar de brincar com toda a sua potência para extravasar esse tempo em casa. Seja lá vivido como tem sido. E a gente precisa conceber que será por meio desse instrumento é que elas vão aprender e que nós vamos nos relacionar com ela. Então, esse é o nosso objetivo, né? Falar de brincar não simplesmente para matar o tempo, ao contrário, para a gente ser essência, para a gente ser instrumento e para a gente transmitir boas dicas, boas ideias a respeito da brincadeira. Eu Uma queria começar. certeza a gente tem, né, Selma? Uma certeza a gente tem que a gente não vai voltar igual, as crianças Não, não voltaram iguais, então que a gente, de não. certa forma, aproveite esse tempo também para refletir, para trocar. Tem sido um momento muito rico para mim de troca. Assim, eu acho que eu nunca troquei tanto, eu nunca estudei tanto. Então, que a gente utilize isso a nosso favor também, né? Em busca de também nos mantermos sãos num momento como Isso, esse, para isso. continuar caminhando, né?
E como você e eu vejo os professores debruçando, assim, bebendo de muitas fontes para se aprimorar. Então, eu acho que a jornada pode ser um caminho muito bacana para eles, né? Só lembrando que a programação vai acontecer diariamente, está lá no feed, e a cada domingo a gente vai postar a programação da semana. Gente, é muita gente boa, né, Rosinha? Só Tem. Eu gente tô até boa. com o peso da honra de começar, assim. Deu um Mas é certo um frio na grande barriga. Como assim? É um prazer enorme ter você aqui. Não poderia ser outra pessoa. Seus olhos brilham tanto quanto o meu. Tinha que ser, não é mesmo? Então, eu vou ler um Obrigada. pedacinho desse livro. Alguém conhece? Educação Infantil, um mundo de janelas abertas. Ele é da editora Edelbra, feita pelas meninas do grupo do blog Tempo de Creche, né? A Joyce, a Mariângela e a Maria Helena. Então, o blog se transformou num livro, um registro escrito. E eles têm uma dedicação muito gostosa, né? De falar sobre a criança e sobre a infância, sobre brincar. E tem um capítulo que fala assim: pensar em criança faz a alma sorrir. Pensar em brincadeira faz o corpo sorrir junto com a alma. Porque brincar é espaço de liberdade e é condição de criação. Brincadeira é infância. Tem características, regras, cresce e amadurece. Brincar promove pesquisa e experiências. Brincadeiras está de braços dados com a curiosidade, mas afinal, o que é brincar? Brincar é a língua das crianças desde muito pequenas. Por meio das brincadeiras, as crianças se expressam, pesquisam, se relacionam com pessoas, objetos e criam. Como linguagem, a brincadeira é aprendida. A criança descobre sozinha modos de brincar, mas também aprende na relação com a sua mãe, com a sua família, com os seus colegas, com seus professores. Portanto, é brincando que as crianças existem como crianças, pertencentes a uma cultura que mobilizam e ampliam as habilidades de se relacionar, se emocionar, se movimentar, se expressar. Para as crianças, brincadeira é um direito de experimentar, interagir, dizer e aprender. E eu Brincar queria é contar para tudo. vocês, é tudo, né? É tudo, né, Rosinha? E eu quero contar para vocês, gente, como é que eu conheci a Rosinha. Rosinha tem um vínculo muito forte comigo, porque ela se fez presença num momento muito especial da minha vida. O ano passado, conheci a Rosinha nas redes sociais, acompanhando um trabalho afetivo dela com as crianças, com os professores, né, nos momentos de formação, a delicadeza, né, dos traços, dos trejeitos, dos objetos, de tudo que ela traz para os professores em reflexão, conversa muito comigo. E um dia ela estava voltando de Reggio Emília e postou que ela havia trazido algumas folhas das árvores que caíam e presenteou algumas professoras. E eu, muito lambeta, coloquei lá escrito no feed: eu também quero uma! Eu brinquei com ela. E de verdade ela mandou para mim, gente, uma folha que eu guardo assim com muito carinho, porque ela me mandou no Natal de 2019. E essa folha chegou no momento em que eu precisava tanto, com uma cartinha tão amorosa, tão carinhosa, que a Rosinha começou a fazer parte da minha essência, da minha história, pelo afeto com que ela depositou num objeto tão simples, mas que chegou num momento tão caro para mim. Então, Rosinha, eu e você, assim, temos, né, na minha concepção, uma ligação muito mais forte do que a vida aqui, né, na internet, vamos dizer assim. A gente não se Sim. conhece pessoalmente, né, Rosinha? Nunca Ainda. apertamos a mão uma da outra ainda, mas a gente tem muito afeto ligado uma à outra, né? Então, obrigada, Rosinha, de coração por você estar aqui. Queria que você se apresentasse e que você se dispusesse a falar tanta coisa linda que você sabe e que você trouxe para nós refletir sobre o brincar. Na verdade, eu fiquei com a sua folha de régio mais de um ano, porque eu fiz um chaveiro com a folhinha de régio. E eu nessa cobrança, eu preciso mandar para a Selma, você me passou o seu endereço. E aí, quando eu voltei da Finlândia,
com a folha da Finlândia. Eu falei, gente, agora eu tenho 2 folhas para enviar para a Selma. E assim, Verdade. coincidências ou não, né, Selminha? Tava próximo do Natal, ano passado, né? Eu falei assim, não, tô devendo uma folha para a Selma, eu vou mandar 2, né? E fiz a cartinha e te mandei, e aí você me respondeu dizendo que estava passando por um momento delicado. Então, eu também não acredito muito em coincidências. Eu acho que tem muito a ver também com a nossa afinidade, né? Eu sou a Rosinha, professora de Brasília. 25 anos aí eu falo que eu estou brincando de escolinha e que eu ainda não sei o que eu vou ser quando crescer, né? Então, assim, tinha um desejo muito grande em ser paquita, mas me faltou meio metro, né? Então, eu já tinha música, eu sabia todos os passos, eu tinha música, eu estava crente que ia dar para ser paquita, né? Mas não deu, faltou meio metro. E aí eu tô brincando, né? Realmente a pedagogia é a minha grande opção, é a minha grande paixão. E aí eu virei professora, né? Eu queria... professora, hoje eu coordeno uma equipe de educação infantil também e faço formações de professores, que também é uma grande paixão. Eu tô vendo, assim, tanto que a gente, de certa forma, planta sementes, né, Selma? A gente vai plantando sementinhas e o retorno disso tem me alimentado demais. Carinho dos adultos também. Eu vivo para as crianças, né? A minha área de estudo toda é a infância, principalmente os pequenininhos. Mas os adultos têm me trazido uma grande e bonita surpresa, né? Tem me alimentado muito nessa busca. Então, eu acho que quanto mais a gente tem conhecimento, mais aumenta a nossa responsabilidade. E é em cima dela que eu tenho... me entregado de verdade, assim, quando você fala do olhar, do brilho, realmente eu sou uma pessoa extremamente feliz por fazer o que eu gosto, né? Isso me completa demais, isso me completa demais. E aí eu elaborando a minha fala com esse desafio, quem me conhece de verdade sabe que além de extrovertida e brincalhona, eu morro de vergonha disso aqui, do ao vivo, das câmeras, do microfone, eu dei a minha voz e tudo, mas eu acho que a gente não está tendo muita opção de se reinventar. É a hora mesmo de se jogar e de tentar coisas novas, né? E de genuinamente oferecer o que a gente tem de melhor, né? Trocar com as pessoas que querem, né? E que podem nos ajudar também, porque eu acho que essa troca é sempre salutar. A gente dá e recebe, de repente, em dobro, em triplo, né? O que a gente tem dado. Eu comecei a pensar na minha fala, comecei a rascunhar, que geralmente eu gosto de começar escrevendo. Deu bem umas 10 páginas. Eu ia fazer aquela brincadeira de soltar o rolo assim, cair no chão, mas não deu tempo. Então, assim, se eu conseguir falar 1/3 do que eu planejei, eu já vou ficar extremamente satisfeita, né? Porque a gente vai passeando por outros lados, né? Eu também pensei... tem muita coisa para falar também, né? Eu pensei em começar com uma poesia, mas como o João amanhã vai falar da poética, eu vou deixar para ele. E se eu tivesse no momento que eu faço de formação de professores, com o tempo que eu tenho de formação de professores, eu começaria com uma música que eu gosto muito, mas eu vou só trazer uma provocação inicial da música. É a música do Reverb, que chama Criança que eu fui um dia. E antes de começar a música, ele faz uma fala, o Alan Castro, ele faz assim, ele pergunta: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela te reconheceria? E a música vai desenvolvendo um pouquinho isso, né? Dessa criança, desse adulto que desaprendeu a sorrir, desse adulto que, de certa forma, desaprendeu a brincar, né? E que a gente não pode desistir disso jamais, né? E esse movimento de se encontrar com a minha criança é algo que eu faço demais em formação. Eu provoco demais os professores em relação a isso. Quem trabalha comigo sabe, né? Eu acho extremamente importante a gente se aproximar delas, né? E a melhor forma de se aproximar delas é pensando como elas, é sentindo como elas, é se colocando no lugar delas, né? Eu fiz uma dinâmica o ano passado com elas, elas trouxeram fotos delas na infância e a gente fez uma retomada da infância. Eu usei muito as falas da Adriana Friedman, ela traz falas incríveis sobre esse reconectar com a sua própria criança também. E isso foi muito inspirador. Eu acho que de lá para cá a gente não parou. Eu acho que semana passada no grupo de estudo mesmo a gente fez um manifesto às nossas crianças. Tipo assim, não pare de sorrir, não pare disso, continue, não sei o que. Então a gente precisa
sempre está se lembrando disso, né? E aí foi em cima dessa nossa criança, dessa provocação, se eu me encontrar com essa minha criança, será que a gente vai se reconhecer? Está um pouco na sua fala no IGTV de ontem, né? Da Selma criança, né? Eu fui uma Rosinha criança muito sapeca, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, morei muitos anos numa favela, uma favela plana lá, mas morei numa favela. A gente brincava realmente na rua, na pracinha, apesar da violência, apesar dos perigos, né? O nosso brincar, a nossa única opção de brincar era lá. Sou a caçula e mais 3 irmãos mais velhos homens, né? E a gente fala que a gente acabou sendo uma escadinha, porque as idades são muito próximas, é um ano, né, de um para o outro, então a gente acabou virando uma gangue, né? Eu trago muitas lembranças boas, né? Apesar de ter sido uma vida muito difícil, com muitas outras histórias envolvidas, a minha infância só traz um sabor doce, né? Os meus amigos falam muito assim, a Rosinha saiu da favela, mas a favela não sai da Rosinha. Eu acho isso um super elogio, de verdade. Eu vejo como um elogio, né? Então, essa coisa da favela, né? A Rosinha da favela. Então, assim, eu acho que a Rosinha manteve essa espontaneidade de ser quem ela é, de certa forma, né? De ser, né? Aos 10 anos eu vim morar em Brasília com meu pai, e aí a vida começou a melhorar um pouquinho, né? E o brincar sempre esteve muito presente comigo, né? Então, eu saí daquela pracinha, né, tão violenta, e fui brincar numa rua, muito mais protegida, mas era o brincar de rua, né? A gente só entrava para casa para dormir 10h30 da noite com muito grito do meu pai. Eu era campeã do pique bandeirinha, só dava eu no pique bandeirinha. E aí eu tive realmente do pique bandeirinha e querendo também ser paquita, né, ao mesmo tempo. E aí foi quando eu parei de brincar nessa rua para brincar com as crianças da escola, porque aos 16 anos eu me tornei estagiária numa escola, né? E comecei a trocar esse brincar na rua pelo brincar da escola. Depois eu virei monitora, eu fiquei 2 anos como estagiária e virei monitora de berçário, não sei se dá para ver aqui, ó. Ai, que delícia, Rosinha! Essa é a Clarice está na faculdade já, ela é minha amiga do Instagram. E aí eu me tornei monitora do berçário e também tive a honra, Selma, de aprender a brincar com bebês, né? Que para mim foi uma super experiência, eu era muito nova, né? E esse brincar e entender que era na brincadeira que eu me conectava com elas, era na brincadeira que a gente parecia que achava aquela estação de rádio perfeita, né? Eu fui levando isso por todos os anos. Então eu passei por todas, quando eu me tornei professora, eu passei por todas as idades, por todas as séries, todas, sem exceção. Eu tinha muito esse movimento de dava 3 anos numa turma, eu queria ir para outra, e eu queria ir para outra, eu trabalhava em 2 escolas, então numa escola numa turma, noutra escola noutra turma, então eu sempre quis vivenciar muitas coisas diferentes, né? E assim, eu sempre tive essa coisa de fazer tudo muito novo, de fazer tudo diferente, de me jogar de verdade, de entender que as crianças precisavam me ter criança, de certa forma, perto delas, né? E eu lembro de uma história que para mim hoje é super engraçada, que a gente estava na Semana Nacional do Livro Infantil, né? E para comemorar com as crianças, eu propus às minhas colegas que a gente fosse todo mundo fantasiado do Sítio do Pica-Pau Amarelo no dia seguinte. Beleza? Beleza. Eu fui embora crente que todo mundo gostou da ideia, né? Todo mundo topou, né? E claro, né? Como é que a gente vai brincar com as crianças, falar que é lindo tudo isso, se a gente também não estiver próxima delas, né? E aí chegou no dia seguinte, só apareceu a Emília. Só apareceu a Emília, que no caso era eu mesma, né? Ai, Rosinha. E eu sou tão animada que eu venho de casa, né? Eu me arrumo em casa, eu já venho pronta, eu já venho tal, não sei o quê. Só apareceu a Emília, eu fiquei aquela coisa de festa estranha, com gente esquisita. Eu fiquei meio, né? Só deu eu. Mas tudo bem, vamos embora. Minhas crianças enlouqueceram. Elas falavam, é você, Rosinha? É ou não é? É você ou não é? Eu acho que a Rosinha, a unha tá igual. Então tinha aquela conversa. E, na verdade, todas as crianças da educação infantil curtiram, né? Porque eles ficam realmente enlouquecidos. E lá, quase no final da manhã, eu fui ao banheiro
E tinham duas colegas na sala dos professores que entraram depois, não sabiam que eu estava no banheiro. E aí foi muito engraçado, porque eu estava no banheiro, elas não sabiam, eu consegui ouvir a conversa sem querer, juro que foi sem querer. E a conversa foi, ué, você não veio de fantasia? E a outra colega deu uma gargalhada e falou, eu não. Eu sou professora, eu não sou palhaça. Né? E aquilo ali, Selma, mexeu tanto comigo. E eu sou grata, de verdade. Porque eu comecei a refletir, assim, qual era o meu papel, o espaço onde eu estava, né? O que eu queria ser de verdade, porque eu acreditava naquilo que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo porque eu achava engraçado, né? Porque era legal. Eu acreditava naquilo, né? E foi nessa virada, nessa reflexão que eu entendi que eu estava ali, eu fiquei 16 anos nesse espaço, eu fiquei 16 anos apertando o mesmo parafuso. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? 16 anos replicando os planejamentos dos anos anteriores, né? Era muito fácil fechar o planejamento da educação infantil, porque a gente pegava lá na Semana Pedagógica de janeiro, dividia os temas por datas comemorativas, e as semanas que sobravam, a gente falava, formas geométricas, dinossauro, eu tô afim que eles estudem animais de estimação, né? Então a gente preenchia temas geradores, temas transversais, a gente dava outros nomes, né? E a gente já desenhava como é que vai ser o ano daquela criança inteiro no dia 20 de janeiro, né? E aí a criança tinha uma semana falando disso, uma semana falando daquilo e tal. E eu comecei a me questionar muito sobre o que eu estava fazendo, se era isso que eu queria e tal. E foi aí que eu me lancei para um novo desafio, para um novo espaço, né? Apesar dos medos, eu acho que mudar é algo que traz muitos medos, mas também faz a gente crescer de um tamanho que não dá para mensurar, né? E nesse novo espaço, que me abriu as janelas, que me abriu as portas, que me abriu os olhos, acima de tudo, eu percebi o que faltava em mim, o que estava adormecido, de certa forma, e que eu precisava muito, Selma, que era formação, era estudo. Nessa escola você não tinha? Não tinha esse hábito de trazer formações dos professores. Nessa segunda escola que eu fui, isso era muito forte, né, de trazer esses momentos de reflexão e de formação de professores. E essa escola também, ela estava finalizando a escrita de uma nova diretriz curricular, toda inspirada em Reggio Emília. Ai, que... Né? Então, assim, a primeira coisa que eu chorei foi tipo, por que não me falaram de Reggio na faculdade? Né? Ninguém nunca nem tinha escutado falar. Né? E aí eu comecei a ficar realmente apaixonada. Eu comprei, acho que todos os livros que saíam eu comprava, e eu comia livro, e eu queria entender, e eu queria pesquisar. E aquilo ali foi me alimentando. Confesso também, Selma, que num pedaço do caminho a gente dá uma desanimada e pensa, isso é utopia. Isso aqui está no livro, mas não acontece, né? Isso aqui não... Então, assim, a gente oscila um pouquinho, né? Até a gente entender, de fato, que Reggio é uma inspiração muito grande. Eu vou chegar lá daqui a pouco também. Mas nesse meio do caminho, na minha auge da minha paixão, do meu encantamento por Reggio, eu também escutei de uma colega assim... não, Rosinha, você também tá na modinha de Reggio. Né? E eu fiquei... eu tô na... O que será a modinha de Reggio, né? E aí eu fui... Realmente eu me debrucei muito sobre a abordagem de Reggio, né? Reggio Emília, para mim, é um lugar muito inspirador, um lugar que exala educação, e mais do que exalar educação, Selma, ela exala um respeito pela infância. Ela diz para mim o tempo todo, aqui criança pode ser criança e tá tudo bem, sabe? Então, isso me dá muita força de continuar acreditando, né? Para quem não... Sei que nem todo mundo aqui deve estar 100% contextualizado com Reggio. Reggio Emília é um município lá no norte da Itália, um município de 173 mil habitantes, pequenininho, é tipo Patos de Minas, é tipo Valparaíso, aqui perto de Brasília, né? Um lugar pequeno, que foi considerado em 1995 como uma das melhores educações infantis do mundo, né?
Só que não começou em 1995, isso tinha começado 50 anos antes, né, num pós-guerra, quando as mães começaram a construir escolas realmente com as próprias mãos. E o pedagogo Loris Malaguzzi se juntou a elas, né, que é o grande idealizador da abordagem, e juntos eles começaram a construir essas escolas para as crianças pequenas, e as bem pequenas, né, de 0 a 6 anos, né, e começaram a dar essa roupagem, esse encantamento que é falar de criança pequena lá, né, e esse empoderamento também para seres tão pequenininhos, né, isso é muito incrível. E a gente começa a estudar, Selminha, porque acho que você é muito igual eu, assim, de curiosa, né, e de ir atrás, e a gente começa a perceber que Loris Malaguzzi não inventou nada do zero, né? Porque, na verdade, você vai começando a ler John Dewey e você começa a perceber que ele traz muito da escola laboratório, ele traz muito do foco na experiência. E você começa a ler Maria Montessori e você começa a perceber que Régio traz muito do que é para criança, tem que ser feito para criança, não ensina uma criança algo que ela possa fazer sozinha, né? Então, a mobília adequada à infância. Então, você vai vendo que tem John Dewey, tem Maria Montessori, tem as interações de Vygotsky, que tem as fases de desenvolvimento de Piaget. E você vai vendo ali que tem Brunner, tem Freinet, tem Gardner e as múltiplas inteligências. E a gente vê nas 100 linguagens, né? E nas múltiplas linguagens, o quanto que tem de Gardner ali dentro, né? Então, a gente vai vendo que Loris foi muito inteligente em fazer essa costura, né? E, claro, dá a cara dele, mas tem muita teoria, tem muito repertório ali dentro, por isso que acontece de uma forma, né, tão bonita. Eu tive a oportunidade... Né, Rosinha? Valorizando em respeito àquela comunidade, né? Não trazendo algo de fora para ajustar. Não, é construindo com, né? E é por isso, né? Por isso que Régio, tem que ficar muito claro isso, né? Que Régio não pode ser copiado, né? Régio não pode ser imitado. Régio só funciona em Régio, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, a escola reginiana, né? Nós temos outras contribuições também, é como se a gente pegasse esse mix de potência pedagógica que o Malaguzzi pegou, e se a gente pudesse acrescentar Paulo Freire é referência em Régio, Selminha. Eu fui na escola Paulo Freire em Régio. Tião Rocha, né? O que a gente tem no Brasil também de educadores incríveis para somar a nossa realidade, né? Porque nós temos uma cultura diferente, nós temos uma história diferente, né? Nós temos várias... frentes diferentes, nós nunca vamos ser Régio, né? Mas que é um lugar de muita inspiração primeiro para mim, por esse respeito às infâncias e também por enxergar o professor como um professor pesquisador, né? Que é o que a gente precisa se transformar o tempo inteiro, né? Um professor que faz e que acontece, né? E um lugar que é tão generoso, Selminha, é tão generoso que compartilha com o mundo o seu percurso, as suas descobertas, as suas dúvidas, as suas obras de arte, as suas exposições, né? Então, eu vejo o Régio como um lugar muito potente que tem agregado muito para a gente. Eu queria só trazer um pedacinho aqui desse livro do Diálogos em Régio, que eu como com ketchup, assim, amo loucamente. E no finalzinho aqui do prefácio, Peter Moss, que é um americano, que fala muito da democracia na infância, eu gosto muito da fala dele também. Ele traz assim, nós também temos necessidade de mais régios, não no sentido de meras duplicações, mas de outras comunidades que se preparem para embarcar em projetos culturais locais para a infância, a fim de combinar pensamento e ação utópicos, de sonhar com o futuro, de esperar por um mundo melhor. Então, ele deixa muito claro que ninguém quer replicar Régio. A gente quer simplesmente se inspirar com um lugar tão inspirador, né? E aí, por que não vale a pena tecer uma caminhada para replicar? Porque não há como. Não tem que fazer para ser igual. Porque senão a gente não respira a pluralidade das pessoas e não respeita a essência da criança, né? Que é ela mesmo, cada qual com a sua habilidade, cada qual com a sua história.
Então, não dá para sair de lá e transportar para cá e fazer igual, mudar os nomes, né? Agora é nido, agora é... Não! É. Tem muito mais aí para a gente aprender sobre o que é essa criança, né? Que concepção de educação eu trago por trás da minha prática. Tem muita caminhada, né, Sem Rosinha? falar da nossa cultura, né, Selminha? Coincidentemente, no dia que você me convidou para falar do brincar, eu estava no meu grupo de estudo trabalhando o filme do Território do Brincar. Se a Sim, gente for ver o brincar pelo Brasil inteiro, é muito rico, né? Mas por que eu trouxe muito bem. Régio para falar do brincar, né? Porque senão vai doida, né? Tá falando... primeiro porque essa transformação em mim realmente aconteceu quando eu conheci toda a abordagem de Régio. E aí, claro, você começa a ler outras coisas. Eu sou apaixonada por John Dewey depois disso, que eu também não conhecia. E eu estou encantada com Maria Montessori. Assim, Maria Montessori eu tinha visto na faculdade e não tinha nem ligado. Mas aí quando você começa a perceber o tanto que tem em tudo. Eu não trabalho numa escola montessoriana, mas tem muito dela na educação infantil, né? E aí você começa a querer buscar mais e mais a todo tempo. Então, quando eu falo de Régio, eu falei de Régio principalmente, mas estou falando de todos esses educadores que respeitam essa infância, porque eu gosto de pensar que o brincar é um pouco disso, sabe, Selminha? É respeito. É respeitar simplesmente que aquela criança pequena, ela não está sendo preparada para nada, ela já é. Aquela criança pequena... ela tem que ter a honra de ser ela mesma. E se a gente quer respeitar uma criança pequena, de verdade, é no brincar. É no brincar que ela respira. Né? E Regi traz muito isso para mim, né? Assim, eu preciso entender que ela pode sim decidir o que ela quer fazer hoje. Ela pode sim optar o que ela quer estudar. Isso não fere o meu papel de educador. Eu posso sim rolar no chão com ela. Né? A gente pode negociar algumas coisas, a gente pode, nas rodas, nas assembleias, seja lá o nome que a gente dê a isso, a gente pode negociar, né, algumas coisas, e isso foi muito transformador, assim, de eu perceber que eu parei de apertar parafuso, Selminha, e eu comecei a pensar, e eu comecei a criar, e eu comecei a inventar moda, né? Eu sou dessas mesmo, tadinha das minhas pessoas. Eu invento um monte de coisa mesmo e assim, as respostas delas são sempre melhores do que a gente imagina, né? E a gente vai vendo que a gente precisa enxergá-las em toda a sua potência, né? E aí que a gente, de certa forma, é aí que eu me encontro, sabe, Selma? Aí que eu me encontro. E aí eu falo muito isso. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que é a filósofa, doutora... Bucelena, que ela dizia o seguinte, tem vezes que a gente está tão preparado para aprender, a gente está tão preparado para lidar com o conhecimento, que a gente, em 5 anos, parece que se preencheu o que a gente não preencheu em 20, de sabedoria, de conhecimento, de reflexão e tal. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Chega de apertar parafuso, joga essa caixa ferramenta toda embora, né? E faz tudo de novo, e faz tudo de novo todos os dias. Então, uma coisa muito importante, né, Rosinha? Desculpe interromper você. Imagina. É que você falou, né, a respeito do podcast que você ouviu. Para nós que levantamos a bandeira da educação infantil, são esses 5, 6, 7, 10 anos que a gente vê reverberar pesquisas, ideias, leis, pressupostos que realmente validam essa criança e o nosso papel de professor da educação infantil, né? Ele lá aceito, reconhecido como parte da educação básica. E aí a gente vem, cada um de nós, da sua forma, carregando essa bandeira e fala, olha, tem sim muito valor, a educação infantil tem muito valor, né? E o brincar para nós é a nossa principal experiência, é a essência da nossa escola. Então, assim, eu achei bem legal o que você falou do começo, né, Rosinha? Eu acredito muito nisso, a questão que a gente vem falando para quem quer ouvir, né? Para quem deseja. Porque ser formador ou ser professor do colega da sala do lado também, se ele não tiver disposto, que foi o que aconteceu com você lá no banheiro, né? Se a pessoa do seu lado, na sala da frente, não tiver disposta a desaprender com você para aprender outras coisas,
E aí, né? Só aprende quem realmente se abre para aprender, né? Quem está realmente disposto. A gente não inspira quem não deseja. É o desejo que vai na frente, né? Então, assim, nossos olhos brilham, mas se o outro está travado, não vai reverberar naqueles olhos o nosso brilho. Então, é tão importante isso, não enquanto formador, enquanto colega de trabalho, o quanto a gente deseja inspirar. Não é porque a gente quer ser modelo, é porque a gente deseja que o outro também veja aquilo que a gente viu. Olha que legal que as crianças são capazes de fazer. Venha ver que bacana que tá isso. Então a gente quer sorrir junto, né? Então é isso que a gente gosta. A gente está procurando pessoas que façam essa ciranda, que dê a mão pra gente e vamos caminhar, defender essa criança, essa infância. Nesse caminho, eu acho que eu tenho cutucado muita gente, sabe, Selma? É muito interessante, assim, sabe? Provocado, ler isso. Eu lembro que uma professora querida, a Daisy, eu tinha dado para ela ler uma vez, tipo, 2 anos antes, o poema do Contrário é Sem Existem, do Malaguzzi, né? Sim. E, tipo, 1 ano e meio depois, ela, olha que lindo esse poema. Eu falei assim, te entreguei tem 2 anos. Aí ela, jura? Eu falei assim, mas os olhos dela não estavam preparados para ver, não estavam vendo com aquele jeito, né? O problema é que muitas vezes a gente, pelo menos eu sou muito assim, tudo meu é muito grande, né? Tudo meu é muito. Então a gente também. A gente também é visto de tipo, ela quer aparecer, né? Ela tem que fazer desse jeito e tal. E aí a gente tem que ter muita sabedoria, muita tranquilidade para realmente filtrar e pegar pra gente, Selminha, só o que vale a pena. Mas é o que eu te falo, como eu falei no começo. O feedback que eu tenho dos adultos é tão incrível, é tão maravilhoso que isso me alimenta. E aí, para fechar, porque eu acho que eu até vou conseguir falar quase tudo que eu planejei. Que legal. Quando eu falo do tanto que começar a conhecer Régio e todas as vertentes que vinham ali, todos os afluentes que saíam dali, que foi me empoderando de certa forma muito, né? E eu acho que não tem nada mais empoderador do que o conhecimento, do que você bater no peito e falar, eu sei disso, eu vi, eu sei, eu fui atrás, né? Eu fui a Régio, mas antes de ir a Régio, eu já tinha ido à Argentina 2 vezes. Eu conheci o Colégio Aletheia, eu conheci o Jardim Fabolinos. Eu fui ao Peru também, né? Eu conheci a Casa Marília e o Colégio Aleph. Então, eu comecei a ver escolas inspiradas em Régio que funcionavam aqui pertinho. E que realmente tinham outros contextos, outras histórias, outra cultura, outro tudo. E que funcionavam inspirados também, né? E aí, quando eu fui a Régio, eu quase perdi o ar, né? Eu enlouqueci, eu fiquei muito emocionada, foi muito lindo. E eu não parei mais, né? Ano passado eu fui para a Finlândia também com as meninas da Diálogos, eu tô sempre grudadinha nelas. Esse ano assistindo, ó. Amo de paixão. Esse ano meu plano era Barcelona também com elas, mas não vai acontecer, mas vão acontecer tantas outras depois que isso não vai me doer, né? Isso mesmo. E eu fui tomando essa coragem, e tanto é que na primeira viagem que eu fui com elas, eu quase não falava, sabe? Eu falava, eu sei tão pouco, a galera aqui é tão sabida, eu sei tão pouco, agora o pessoal tem que me calar, porque agora eu já levanto o dedo e eu quero falar e tal. Então, é o poder do conhecimento, né? Você vai conhecendo, isso ninguém te segura. E aí, para fechar, eu quero só contar um caso. Assim que eu assumi o turno integral dessa escola, primeira semana, a gente sempre é batizada de alguma forma, né? Acho que no primeiro dia de trabalho lá, quando eu tinha 16 anos, eu quebrei um termômetro e quase morri. Nessa primeira semana de coordenação, chegou o estagiário de educação física apavorado. Rosinha, o professor tá te chamando na quadra, aconteceu um problema. E aí eu corro pra quadra, tava rolando aula de futsal, e o neném, de 3 anos, Selminha, estava dormindo de babava, assim, no meio da quadra, no meio da partida de futebol. E o professor falava, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu tiro ele, eu não sei se eu paro a partida, e os amigos indignados, porque ele estava dormindo mesmo, ele estava com sono pesado. Eu peguei ele no colo, fui para minha sala, deixei o bichinho dormir até quanto ele queria, até ele cansar, ou então até ele descansar, né? E naquele momento eu fiz sabe, eu acho que a gente tem alguns insights na vida, como o da Emília, né? Como o da modinha de Régio, como esse dessa criança dormindo, foi algo que mexeu muito comigo. Porque enquanto ele dormia, eu falava, não dá.
não dá pra gente estar falando de uma infância respeitosa. E eu percebia que na grade horária do turno contrário, as crianças conseguiam fazer até 4 atividades físicas, Selminha. Crianças de 3 anos de idade conseguiam fazer até 4 atividades físicas. E aí eu falei, não dá, alguma coisa tem que acontecer. E aí eu corri na minha diretora. Eu acho que também é outra coisa incrível quando a gente tem uma super diretora com a gente, Nossa, né? é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. A Clô, muito querida. E aí eu falei, Clô, não dá. Assim, não dá. E eu fico meio nervosinha, né, na hora. Tem que fazer alguma coisa. Coitada dessas crianças, coitada delas e tal. E aí ela falou assim, tá, o que você propõe? Aí eu fui para casa, pensei. Já era segundo semestre, pessoal, propõe uma grade nova para o ano que vem. E nessa grade nova para o ano que vem, o brincar é obrigatório. Não tem opção. Eu tiro uma atividade física, mudo as atividades para que não tivessem só atividades físicas no mesmo dia, então não tinha como fazer essa grade, essa junção. Então, por exemplo, tinha natação, futsal, mas a terceira opção não era física, era um teatro, era uma música. E o brincar é obrigatório. E a gente tira uma atividade. Ela falou assim, tudo bem, então vamos embora. Tem coragem? Tem coragem. Então, agora aí a gente marcou uma reunião de pais, né? Rezou, né, um terço inteiro, né? Reza antes de entrar e de sair. E eu só lembro dela falando assim, você tá certa disso? É isso que você quer? Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu precisava, Selma, fazer isso pelas crianças. Eu precisava. Você não pode, é o que eu falei, quanto maior o nosso conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade, né? Muito, e eu falei, eu preciso. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Ela falou assim, então tá bom, tô junto com você, vamos preparar pra guerra. Eu falei, vamos preparar pra guerra. Né? E a gente marcou a reunião de pais. E aí a gente começou, é a hora que a gente tem, né? A gente começou além de rezar o terço, né? Trazer os nossos sentimentos enquanto especialistas, Selma, porque é nessa hora que a gente tem que bater no peito e falar, especialista sou eu. Sim. Né? Vocês aqui, com muito respeito, mas são médicos, são advogados, são, né, economistas, são especialista da área sou eu. Então, tem uma praticidade da família que escolhe, por exemplo, 2 dias de contraturno e a criança aproveita e faz todas as atividades nesses 2 dias. É prático. Mas a gente precisava parar ali e olhar para as crianças, né? Então, a gente foi destilando o nosso encantamento pelas suas infâncias, pelas crianças, o respeito a elas e tal. Foi muito melhor do que eu achei. Eu já estava tipo um Rambo, né? Com aquele negócio aqui, preparada. Mas foi muito melhor do que eu pensei. A gente teve uma parcela boa de pais que entenderam, mas claro, eu acho que como tudo na educação até hoje, a gente teve um grupo de pais que ficou muito aborrecido, né, que queriam engolir a gente já sabe, né, a gente vai desenvolvendo esse mecanismo em reunião de pais, a gente já lê nos olhos, a gente já sabe, aí você aproveita, já vai preparando, né, o que vai dizer depois também, né, então a gente teve essa parcela de pais que ficou muito brava, que falava, como assim? Vou pagar para o meu filho brincar? Brincar, meu filho brinca em casa. Eu não vou pagar para o meu filho brincar e tal. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente acabou botando um nome fictício para esse brincar, infelizmente, porque de primeira os pais não iam aceitar, então eu dei um nome que eu nem gosto, eu dei o nome de vivências lúdicas, eu botei alguma coisa assim, né? E ele era obrigatório, ele tinha que acontecer todos os dias. Então as crianças tinham que brincar ali todos os dias. E aí, claro que algumas famílias falaram, não, então só vou levar depois do brincar. Ou então vou pegar antes do brincar, para não pagar. Deixando muito claro que a nossa decisão nunca foi financeira, nunca. A gente nunca pensou em dinheiro para trazer essa proposta. Até mesmo porque para a gente não era indiferente, porque mesmo no turno integral, o pedagogo está sendo pago da hora que entra à hora que sai. Né? E é algo que a gente ainda tem aí como desafio, né, Selma? Cada dia mais... mostrar para essas famílias o quanto tudo que a gente faz na escola com eles é pedagógico, mas aí é outra live, né? Porque isso também é muito importante a gente ter isso, essa convicção, né? Só que o engraçado era que esses pais que falaram, eu não vou pagar pelo brincar, eram os filhos que mais perturbavam para chegar mais cedo para brincar. Né? Então, assim, como assim eu perdi? Como assim eu perdi esse momento? E os pais começaram a perceber que aquela ali era a melhor hora do dia, né? Que brincar era o que eles faziam de melhor, né? E que deixava eles mais felizes. E a gente sabe o tanto que tem de riqueza no momento desse como brincar.
E aí eu acho que eu falei quase tudo, claro, com algumas adaptações, mas eu queria só terminar, e a gente vai conversando um pouquinho, com a fala do Rubem Alves, que eu amo, né, loucamente o Rubem Alves, e tem uma fala dele que ele diz assim, mais ou menos assim, né? Coitado dos adultos, arrancaram seus olhos vagabundos e brincalhões de criança e os substituíram por olhos ferramentas de trabalho. Né? Então, que a gente não perca os nossos olhos brincalhões de criança em nenhum momento, porque nossas crianças merecem, né? E a gente merece também, porque levanta o dedo aí, quem é o professor que não está morrendo de saudade das crianças. Isso exatamente, né? A escola faz a gente. A escola nos faz, né? Nossa profissão também nos representa. A nossa escolha pela profissão, né? Não é por acaso. O professor que escolhe a pedagogia por acaso, de algum jeito ou de outro, ele sai, né? De algum momento ele sai. Porque não há como trabalhar desgostoso perto de criança. Não tem jeito. Ela cativa, em algum momento ela cativa. E Né? eu pergunto assim, que profissão que tem um carregador de energia automático? Sim. Só a nossa, porque eles penduram na nossa coxa, né, Selma? Eles penduram na nossa coxa, dá aquela olhadinha para cima, você sai do 0% para o 100% num piscar de olhos, né? Então, eu acho que a gente precisa se reconhecer realmente como pessoas extremamente responsáveis por tudo isso, né? Por essas mudanças, né? Por essa transformação. A gente precisa entender, Selminha, que essa busca pela formação, pelo estudo, ela precisa ser nossa, né? Todas as viagens que eu fiz, sempre eu que banquei, eu que fui atrás, todos os cursos que eu faço. Não espero que os lugares me deem isso, eu acho que é meu. Eu sou professora igual todo mundo aqui também, né? Assim, a gente sabe que tem um impasse financeiro disso, então eu me organizo muito para que isso aconteça. Né? Mas cada viagem que eu faço, cada curso que eu faço, eu falei das internacionais, mas assim, tem muitas pelo Brasil também, tem escolas lindas, como a Escola dos Sonhos em Floripa, como a Casa da Infância, a gente foi com 40 professoras para a Casa da Infância em Salvador, e você sai de lá, você suspira tanto, quando a gente tem acesso a lugares inspiradores como esse, a gente, na verdade, parece que só foi picada, né, Selminha? E a gente volta para casa e a cabeça fica, né, a mil. Você fala, eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o mundo, eu preciso fazer alguma coisa. E é nessa busca que a gente precisa se segurar de verdade. Na verdade, a gente precisa ir em busca da gente mesmo, né? Dessa criança que está lá, né? Resgatar essa criança, resgatar essa profissional da infância que a gente tem em nós, né? Alguns estão adormecidos, mas está lá dentro. Tá. Né? E eu acho que eu penso assim que as crianças, eles são nosso termômetro e nossa bússola. É a nossa salvação. Se você não está bem, eles te mostram o caminho. E se eles também não estão bem, eles mostram a temperatura da alegria ou do descontentamento da sua prática, da sua proposta. Eles são muito transparentes. Então, assim, não tem como não debruçar o olhar e a escuta para aprender com eles, né? E quando a gente para ouvir, a gente escuta cada coisa interessante, que de repente eles estavam falando já e a gente não ouvia, né? Outro dia tem uma história muito engraçada da Selma, que trabalha comigo, a sua xará, que é uma querida também, que ela tinha essa aluna dela de 5 anos, extremamente... A menina era incrível, assim. Você falava, ela rebatia. Você falava, ela rebatia. Você falava, gente, essa criança não pode ter só 5 anos. Ela é incrível. Então, a gente tinha uma paixão, assim, pela sagacidade dela, né? E uma vez ela estava desenhando, e estava lindo o desenho e tal. Depois ela pegou a tinta e derramou o preto em cima da tinta, né? A professora falou, mas fulana, como é que você joga o preto aí tudo em cima do seu desenho? A menina botou a mão na cintura, Selminha. Olhou para a professora e falou assim... Ah, não, prof, lá vem você de novo se meter na minha criatividade, né? De novo, né? Que não deve ter sido só uma vez. Então, assim, eles estão tão bem resolvidos, né? Eles têm tanta coisa. Eu aprendi com isso também, aprendi com os anos, que eu nunca mais falo, seu cachorro tá lindo. Eu já pergunto o que é que ele fez, porque eu só tomo fora. Eu só tomo fora.
A Alessandra da Arte em EVA está dizendo assim, como as crianças nos fazem melhores, e é verdade, né? Elas nos fazem realmente nos encontrar com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente está lá perdida e elas é que nos trazem de volta, né? E é isso, Sempre. né? Rosinha, eu quero muito agradecer você. Tá todo mundo aqui Imagina. o quanto está feliz com você, com a sua fala, com o seu carisma, né? As meninas da Diálogos disseram aqui, você veste a jaqueta do sol, né? Nada sem alegria, isso é muito visível em você. E a gente precisa de gente assim, né? Encantada com o que faz, né, Rosinha? A gente precisa inspirar as pessoas. A educação tem que ser lugar de pessoas inspiradas e inspiradoras. Não pode ser lugar de mesmice. A gente tem tanto a estudar. A cada vez que eu leio, eu falei, meu Deus, eu não sei isso. Nossa, eu preciso me reinventar. São tantas reflexões, são tantas buscas, né? A formação continuada é contínua mesmo, para que a gente não pare no tempo, porque a criança é outra, né? Do tempo que a gente fez a pedagogia, ou para quem fez o magistério, ou pelo curso que você fez no ano passado. Já é tudo diferente, né? Então, assim, nós precisamos nos reinventar a cada tempo. A gente tem aí uma grande responsabilidade para o nosso retorno, que nós não sabemos quando vai ser, nem como vai ser, mas a gente tem uma grande responsabilidade e é por isso que a gente trouxe tanta gente boa, bacana, sabida e desejosa de falar sobre o brincar para trazer essa temática, né? Eu acredito, com toda certeza, Rosinha, que a brincadeira vai ser a única e a melhor alternativa para que a gente resgate essas crianças nessa acolhida, com esse acolhimento e para que a gente consiga fazer um roteiro aí de práticas, de propostas para o restante do ano letivo. Eu não vejo outro caminho. E que a gente se enxergue também, Selminha, como uma grande tribo, né? Uma grande rede de pessoas conectadas. Você aí, eu aqui, tanta gente espalhada por aí, mas eu tenho feito tantos encontros de alma, mesmo que virtualmente ainda, porque pode ter certeza que eu vou aparecer aí qualquer dia, deixa passar tudo isso, né? Porque eu também sou do abraço, eu gosto da coisa física também, de abraçar e tal, mas a gente tem feito encontros incríveis, né? E a gente precisa perceber que a gente não tá só. Então a gente tem um retorno aí que a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente precisa compartilhar isso umas com as outras, né? E se ajudar nesse sentido. Estou extremamente grata pelo convite. Reitero a honra que foi ser a primeira. Mas estou muito feliz de ter dado certo, de eu ter conseguido falar quase tudo que eu tinha planejado. Não, né? Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rosinha, em meu nome, em nome de todos os participantes da jornada Falando de Brincar, e em nome de todos os seguidores meus, seus, do mundo, professores da educação infantil, que você nos representa tão bem, né? E eu queria falar para quem está aqui nos assistindo, olha que delícia, quanta gente, Rosinha, que a jornada Falando de Brincar vai o mês todo. E tem tanta gente bacana, apaixonada pela infância, né? Nós vamos dividir a jornada em 5 blocos temáticos, pessoal. Então, o primeiro é a importância do brincar. São pessoas que vão nos fazer refletir sobre isso. O segundo é brincar além da escola. Tem muita coisa legal para a gente falar. Como é brincar dentro de uma casa? Como é brincar dentro de um ambiente hospitalar? Gente, tem muita coisa bacana para falar. O terceiro bloco são boas práticas de brincar. Então, tem colegas aqui que vêm trazer experiências de atendimento domiciliar, atendimento educacional especializado, criação de jogos e materiais. Uma que eu estou esperando com muita assim, gratidão mesmo é o quinto bloco, o quarto bloco, que é a gestão de uma escola brincante. Nós vamos trazer 2 diretoras e 2 coordenadoras para falar o que é gerir uma escola brincante. Como é ser uma coordenadora de uma escola onde o brincar é prioridade? E nós vamos trazer uma gestora de escola pública e uma gestora de escola privada. Uma coordenadora de escola pública, uma coordenadora de escola privada. E também vamos falar a brincadeira por meio da música. Então, gente, tem muita gente boa, tem muita gente engajada, muita gente com vontade de falar, né, de refletir sobre brincar. E eu acho,
com toda certeza que todo mundo vai gostar muito. Aos domingos, a programação semanal vai ficar disponível. Fiquem atentos, porque dia a dia eu coloco lá nos destaques. Tem sorteio, é bem legal também, já estava me esquecendo. A Ariane, do Aprendendo com Eles, já colocou o primeiro sorteio da jornada, já está lançado. Vamos lá, Aprendendo com Eles, tá? Eu também marquei o sorteio lá no Stories da minha página. E uma outra coisa também que eu dou de dica para vocês que estão aqui, é que o Tempo Junto, todo mundo conhece, se não conhece, tem que ir lá procurar o blog, o Face, enfim, do Tempo Junto. Eles deixaram um podcast muito legal, acessível para baixar gratuitamente, que são 10 atitudes brincantes para o dia a dia. Nossa, gente, vale muito a pena mesmo, viu? Eu ficaria aqui um tempão ainda falando sobre... Eu também. Eu também. Mas tem muita gente boa que vai passar por aí. Sim. Vai ter muita discussão legal. Eu não vou perder por nada. É verdade. Eu quero ver se eu consigo terminar lendo este poema do Marcelo Cunha Bueno, que a gente gosta tanto, né? Para quem não conhece, o livro chama No Chão da Escola, por uma Infância que Voa. Vamos lá. O brincar é o jogo de sombras dos nossos sonhos. É o contorno que produz uma imagem fantasiosa da maneira como entendemos a vida. É a combinação entre a vontade, o desejo e a possibilidade. É a crença de que as coisas da vida dependem da combinação entre a presença da luz e a sua ausência. É a afirmação de que, no ato de brincar, só existe um espaço entre harmonioso, generoso, onde vida e sonho constituem o ser. Que lindo. Muito lindo, né? Eu adoro a fala dele. Eu adoro. Também gosto demais. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu acho. Ele é poético. Eu gostei da última live que ele fez com a Cláudia, que teve uma professora, alguém que argumentou, a gente não pode ser romântico. E ele falou, não podemos, não precisamos ser românticos. Nós precisamos ser afetivos. Então, assim, tem muita diferença, né? Nisso. E a afetividade fora da escola... Não tem por onde, né? A gente precisa gostar do que faz para que a gente consiga mostrar para as crianças que é o afeto que nos constitui, né? Como pessoa. Eu vou dar um print aqui, Rosinha. Dá um sorriso. Deixa eu fazer um sorriso, peraí. Deixa eu ver se eu consigo, né? Ô, pessoal, aproveita o print. Manda. Acho que eu consegui. Oi? Acho que eu consegui. Obrigada mais uma vez, Selminha. Muito obrigada, viu? Foi uma honra estar aqui com você e com vocês também. Eu sei que eu vi um monte de letrinhas subindo, eu não li nenhuma. Aí depois eu paro e vejo a live toda de novo para ler todos os comentários, porque eu fico um pouco nervosa. E eu prefiro só olhar para você mesmo. Tá certo. A nossa live vai ficar salva por 24 horas no Instagram. Eu não tenho YouTube, pessoal. Então, a Rosinha também não tem, né, Rosinha? Eu até tenho, mas está abandonado. Então. Então aproveitem para assistir, mostre para os amigos que não puderam estar aqui. Espero que vocês continuem nos prestigiando aí na jornada. Tem muita coisa boa, muita gente boa para a gente falar. Tá bom? É mesmo. Um beijo, querida. Muito obrigada por tudo, viu? Pelo seu carinho. Muito obrigada. Obrigada, linda. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. E vamos, então, para mais um dia da jornada. Amanhã nós temos o João aqui para falar conosco. Segunda-feira vamos falar sobre psicomotricidade. Na terça, sobre a abordagem do brincar no ambiente hospitalar. E assim vai, gente. Tem muita coisa linda para acontecer. Fiquem atentos, tá bom? Grande beijo, pessoal. Beijo, querida. Beijo.